Aulas 43 e 44, mineração. Pessoal, continuando da última aula, a partir de 1760, a atividade mineradora ela entrou em declínio, ela começou a cair devido ao esgotamento do ouro de aluvião. Nós vimos na outra aula que o ouro de aluvião era aquele ouro que era encontrado às margens dos rios, dos córregos, dos riachos. Não dava muito trabalho, certo? Para extrair o ouro, porque ele se encontrava ali, às margens dos rios, dos córregos, dos riachos, diferente, né, da fabricação do açúcar, que tinha que ter aquele engenho, que era muito custoso, né, exigia um alto investimento. Para o ouro não tinha essa exigência, só que nós vimos que de 1693 a 1760, nem 80 anos foi o período do ciclo do ouro. Eles conseguiram esgotar com o ouro de aluvião nesse pouco tempo, certo? E aí começou o declínio, né, da atividade mineradora. Quando acabou o ouro de aluvião, pessoal, é bom lembrar, né, é bom vocês saberem, não lembrar, que aí eles deram mais importância à extração do ouro daquela forma mais subterrânea. E aí, quando eles partiram para essa outra forma de extrair o ouro, aumentou o número de escravos, porque essa atividade exigia mais força física. Então, o número de escravos aumentou muito mesmo, 4, 5 vezes mais até, certo? Em 1729, né, vamos lá falar um pouco dos diamantes. Em 1729, jazidas de diamantes descobertas em Cerro Frio, pessoal, que hoje é um município ali em Minas Gerais, foram comunicadas à coroa. Tudo que fosse achado, toda jazida achada, tinha que ser comunicada à coroa. E aí a coroa, em 1731, criou a Intendência dos Diamantes. Por quê? Porque a coroa queria um total controle da atividade, né, mineradora. Então, criou essa intendência, esse órgão administrativo para cuidar dessa parte. Em 1733, criou-se o Distrito Diamantino. Era uma área reservada aos indivíduos que pagassem antecipadamente pelo direito de explorar diamantes. Então, o indivíduo queria explorar diamantes, ele não podia chegar lá, explorar, depois pagar impostos. Não, ele tinha que pagar antecipadamente para poder entrar naquela área e explorar diamantes, certo? Em 1771, a coroa passou a explorar diretamente a mineração de diamantes, e isso se chamou real extração. Vamos falar da sociedade durante o ciclo da mineração. A descoberta do ouro atraiu indivíduos de outras regiões da colônia de Portugal para o Brasil, originando, pessoal, uma sociedade urbana composta por artesãos, burocratas, militares, comerciantes, letrados, clérigos, entre outros. A nossa sociedade, que era uma sociedade rural, ali voltada, né, para a fabricação do açúcar, né, de plantar a cana-de-açúcar, depois fazer o açúcar, né, exportar, ele para Portugal, para a Europa. Então, era uma sociedade voltada para o engenho, era uma sociedade rural. Outra coisa, tinha muita gente morando, né, aqui no Brasil. Né? Não tinha muitos colonos aqui no Brasil. A população era uma população pequena aqui no Brasil, nas capitanias, né, hereditárias, nos nossos territórios. Era pequeno, não tinha gente morando aqui. Porque o que se fazia aqui? Se extraía o pau-brasil, se fabricava o açúcar, certo? E mais nada, não tinha atrativos. O ouro, que eles chegaram aqui pensando no ouro, querendo ouro, eles não acharam, demorou mais de 200 anos para achar. Então, não tinha muito interesse. O interesse era explorar, explorar, explorar e levar tudo, né, que se achava de valor aqui no Brasil. Quando descobre-se o ouro, não. O ouro atraiu os indivíduos, né, de outras regiões. O povo de Portugal veio para cá
certo? Então, aí se originou uma sociedade urbana, principalmente ali nas regiões das Minas, né, que hoje é o estado de Minas Gerais. Encontraram ouro no Mato Grosso, encontraram ouro na mesma época em Goiás, mas nada comparado ao que eles encontraram no território que hoje é Minas Gerais, né? E aí houve também, pessoal, um aumento, né, como eu falei agora há pouco, da entrada de africanos escravizados, principalmente entre 1720 e 1750, que foi o auge, né, da atividade mineradora, era onde mais se extraía ouro, e aí precisava dos africanos escravizados e depois continuou precisando deles quando o ouro de aluvião acabou também, né, foi se esgotando. E esse escravo minerador, pessoal, ele sofria, e ele sofria muito, com doenças respiratórias e acidentes. E como eram esses acidentes? Né? Quando eles estavam ali extraindo ouro e metais preciosos, ouro e prata, ali na parte subterrânea, eles morriam afogados, eles morriam soterrados, além das doenças respiratórias, certo? No final do século XVIII, a população da capitania de Minas, ali a região de Minas, era composta principalmente por escravos, havendo também uma mestiçagem intensa, porque ali não viviam só escravos, né? Viviam portugueses, viviam outras pessoas, outras etnias, índios, né? Índios portugueses, os africanos. Então ali houve uma grande mestiçagem nessa região. A decadência da mineração, pessoal, levou ao aumento de alforrias, certo? O que é alforrias, pessoal? É a liberdade concedida aos escravos. A atividade mineradora começou a decair, certo? O que fazer com os escravos, né? Conceder liberdade, levou ao aumento das alforrias. Mineração, consequências da mineração. Nossa aula, né? Nós paramos no ponto anterior, nós começamos daqui, né? Continuamos daqui. As consequências da mineração foram várias, pessoal, né? Teve consequências demográficas, econômicas, políticas, sociais e culturais, né? Houve um acentuado crescimento populacional e urbano, principalmente nas áreas, como eu já falei, de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, porque se achou ouro em Goiás, em Mato Grosso e principalmente em Minas Gerais. Então, a população nessas áreas, né, cresceu demais e se desenvolveu também uma população, né, uma sociedade urbana nessas três áreas, certo? Teve uma dinamização, né, uma abertura e uma dinamização do comércio interno. Mas como assim, Pro? Abertura e dinamização do comércio interno? A gente sabia que cada capitania estava diretamente ligada a Portugal. Uma não tinha nada a ver com a outra, certo? Mas como chegou mais gente, eles começaram a trocar informações e trocar, né, produtos e serviços internamente também. Por exemplo, pessoal, ali na região das Minas, onde tinha atividade mineradora, precisava de mais alimento. Eles não estavam dando conta de alimentar os colonos e os escravos e todo mundo que estava ali, certo? Teve um período de grande fome, mas de grave fome a ponto de muitas pessoas morrerem de fome. Então, aquela região precisava, né, se relacionar com as outras áreas desse imenso Brasil, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Tanto que Desculpa, pessoal, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Tanto que o Rio de Janeiro, ele deu uma parada na fabricação, né, no cultivo da cana-de-açúcar e do açúcar para produzir outros alimentos. Foi feita uma estrada, o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil, não era Salvador, era o Rio de Janeiro. Foi feita uma estrada que ligava o Rio de Janeiro até a região das Minas para levar alimento.
certo? E também de São Paulo para a região das Minas. Então, houve uma abertura, o comércio era fechado, cada capitania, cada região só podia se relacionar com Portugal, não entre eles. São Vicente não podia se relacionar com Pernambuco, né? São Vicente, em São Paulo, não podia se relacionar com a região das Minas, mas devido à mineração, trouxe essa consequência, a abertura e a dinamização do comércio interno, que não existia. Né? Houve também um aumento, pessoal, do tráfico de africanos escravizados, certo? Aumentou, porque o número de escravos, né, de africanos escravizados aumentou muito. Teve o deslocamento do eixo econômico. Eu quero que você grife isso aí na sua apostila, tá aqui, deixa eu ver. Página 156, consequências da mineração, 1, 2, 3, no quarto parágrafo, pessoal. Então, o eixo econômico no Brasil mudou. Antes era no Nordeste. Lembra ali, Baía de Todos os Santos, a capitania de Pernambuco, que foi a que mais se destacou, né, no ciclo açucareiro, né? Agora não. Agora há um deslocamento do eixo econômico que sai do Nordeste, agora vem para o Centro-Sul, certo? E também teve o desenvolvimento, né, cultural na arquitetura, na escultura, na música e na literatura árcade. O que é literatura árcade, pessoal? É a literatura da Grécia Antiga, tá? O arcadismo, né? Voltada essa literatura à Grécia Antiga, né? E o Barroco, né, pessoal? Olha aqui na sua apostila, página 156, né? A Basílica do Santuário do Bom Jesus, de Matozinhos, né? Onde tem os 12 profetas, né? Feitas em pedra-sabão, certo? Foram feitas por Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Então, as regiões também ali em Minas, que mais se destacaram na atividade mineradora, tá ali Ouro Preto, olha o nome da cidade, Ouro Preto, Diamantina, um município, uma cidade pequena de Mariana, que teve em 2000 deixa eu ver, pessoal, se não me engano, 2015, lembra que teve aquele desastre, aquela catástrofe em Mariana, como teve em Brumadinho no ano passado, né? Mas ali foi onde mais se destacou a atividade mineradora. Vamos falar um pouquinho, pessoal, da pecuária agora. A pecuária na região sul e a pecuária na região nordeste, né? Então, a destruição das missões jesuíticas, né? Os jesuítas, eles foram... Pode sim. A destruição das missões jesuíticas, os jesuítas foram expulsos, né? Nós já vimos isso lá para trás do Brasil, porque foram acusados de estarem criando um outro reino, né? Dentro do Brasil. Então, a destruição das missões jesuíticas na região sul liberou o gado, que vivia confinado. O gado ficava ali, preso, né? Tinha muito gado na região sul e o gado ficava preso. Agora que não tinha mais as missões jesuíticas, então tinha espaço para o gado, né? Então agora eles poderiam ficar livres, dispersos, né? Ali pelos pastos naturais da região sul. E aí dessa forma os animais eles foram se reproduzindo e foram formando rebanhos livres que foram em certa altura capturados pelos paulistas. Pensa lá do sul, né? Os rebanhos, mas os paulistas também faziam expedições por toda a região sul, sudeste, né? Então, no final do século XVII, esses rebanhos começaram a chegar à região mineradora. Pessoal, pensa, lá no sul, pensa agora na aula de geografia, eles estão lá no sul, e eles chegam à região mineradora, que é do sudeste para o centro-sul, para o centro-oeste, desculpa, certo? Então, eles andaram bastante, eles se espalharam bastante, e isso graças aos paulistas, né? Paulistas, onde estão os paulistas? Na região sudeste, onde nós estamos. E esses rebanhos começaram a chegar à região mineradora. E isso foi muito importante, porque após a descoberta, né,
das jazidas de ouro em Minas Gerais, ali no final do século XVII, os rebanhos que vieram do sul, o que eles passaram a fornecer a essa região que precisava de mais alimento? Eles começaram a oferecer, através dos rebanhos, através da pecuária, começou a ser fornecido para a região mineradora carne, né, alimento, carne, leite, o couro que eles precisavam também, e também os rebanhos, eles serviam de tração e transporte do ouro, tá certo? Ali no Nordeste, como que foi? No Nordeste, né, primeiro ali no Nordeste tinha os engenhos que eram criados, né, à beira-mar, né? E à medida que os rebanhos, eles foram deslocados, então, eles saíram ali da região da beira-mar e eles foram, né, deslocados para o interior. No começo de tudo, os rebanhos, eles eram criados nos engenhos, né? Inicialmente nos engenhos, e os engenhos ficavam à beira-mar. Mas depois eles foram deslocados para o interior, para a área do Sertão, Vale do Rio São Francisco, regiões da Bahia até o Piauí. E a ocupação do interior nordestino, né, não mobilizou grandes contingentes populacionais, nem exigiu maiores investimentos, porque para montar uma fazenda não custava muito, certo? Uma fazenda de gado, diferente de um engenho, formar, né, uma fazenda de gado não exigia grande investimento, era relativamente simples, certo? Era simples, tinha muito pasto, a mão de obra necessária para cuidar ali do rebanho não era de muitos homens, então para se criar uma fazenda, né, de gado, não precisava de muito investimento, precisava de muito espaço, né, e de nem tantos homens, cerca de 12 homens, e ali naquela época, geralmente indígenas ou mestiços davam conta do serviço, certo, pessoal? A criação do gado bovino foi a modalidade básica, né, da pecuária no Nordeste e propiciou, pessoal, também a produção de carne ali no Nordeste, só que de uma carne diferente, a carne seca. Não sei quantos gostam da carne seca, carne de sol, né? E o couro também, porque o couro se tornou um importante produto de exportação ali da região do Nordeste. Então, eles começaram a produzir a carne seca, curtimento de peles, e o couro extraído dos rebanhos, do gado, ele foi um importante produto de exportação. E na pecuária, como a Pro acabou de falar, a presença do homem livre era significativa, porque não eram escravos que trabalhavam ali na pecuária, nas fazendas de gado, e sim, né, homens livres, a maioria indígenas e mestiços, né? Então, na pecuária, a presença do homem livre era mais significativa. E havia uma mobilidade social maior do que na sociedade açucareira, porque na sociedade açucareira, lembra? Era o senhor de engenho, ele era o maioral dentro da casa dele, na casa dele, a mulher dele, os filhos não podiam tomar decisão de nada, era ele que mandava. Então, nós tínhamos na sociedade açucareira o senhor de engenho e os escravos. Poucos homens livres, mas era o senhor de engenho e os escravos. Agora, aqui na pecuária, nas fazendas de gado, é diferente. Havia uma maior mobilidade social, tá certo? A pessoa que começava ali na mão de obra, ali cuidando do gado, ela podia subir de vida, né? Ela podia sair daquela camada social mais baixa para uma camada social mais elevada, tá bom? E o comércio, vamos falar um pouquinho do comércio. Ao longo de boa parte, pessoal, dos séculos 16 e 17, o comércio interno na América Portuguesa era pequeno, era quase nulo. O comércio entre os séculos 16 e 17 praticamente não existia na América Portuguesa, porque a América era as regiões direto com Portugal e Portugal com as regiões. Apenas no final do século 17, principalmente por essa questão dos alimentos, né, com o início da atividade mineradora, certo? Ali com o início
atividade mineradora, o que ela fez? O comércio interno começou a se intensificar. Tinha que se intensificar, tinha que ser aberto o comércio interno, senão eles não dariam conta, senão as mortes por fome iriam continuar. Tá certo? Então, o comércio exterior era controlado ainda por Portugal, certo? Mas o comércio interno começou o quê? A se intensificar. E o que fez o comércio interno se intensificar? A atividade mineradora. Aí na página 157, você tem um espaço em branco, anota aí ou no seu caderno, né? O comércio interno começou a se intensificar devido à atividade mineradora, certo? E o comércio exterior ainda era controlado por Portugal. Em certas épocas, né, o comércio foi operado por companhias privilegiadas, que autorizadas pela coroa forneciam produtos e compravam as mercadorias produzidas na colônia. Então, algumas companhias privilegiadas, Portugal deixava fazer esse comércio com a colônia. Deixava a colônia fornecer produtos e deixava a colônia comprar produtos, né, de outras regiões fora de Portugal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Falem comigo.